Gravação iniciada. Muito obrigado, Luiz Felipe. Bom trabalho. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 29 de outubro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos 3 sustentações orais. Iniciaremos pelo processo da Telefônica, de final 186, relator Dr. Paulo Maceta. Deixa eu só registrar a sustentação oral. Dr. Rodrigo Martoni vai fazer a sustentação oral. Dr. Rodrigo, o senhor abre mão da leitura do relatório? Sim, presidente, sem problema. Dr. Paulo, só um resumo, por favor, das acusações. Bom dia a todos. Só tem uma acusação, que é deixar de pagar o ICMS por emissão de nota fiscal de serviços de telecomunicações relacionadas no demonstrativo 1, referentes a prestações tributadas com erro na determinação da base de cálculo ao não considerar as parcelas relativas a serviços suplementares que compõem o próprio serviço de telecomunicações prestado ao cliente. Só aqui são pretextos de tratarem de prestação, utilidade e comodidade, o PUC, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Essa é a acusação, presidente. Muito bem, doutor Rodrigo. Vamos à sustentação oral. Fique à vontade. Vamos lá, obrigado. Bom dia, presidente, relator, demais integrantes dessa coluna da Câmara, representação fiscal e meus colegas presentes. Como já bem mencionado pelo doutor Paulo, o auto de infração aqui trata sobre PUC, que nada mais é do que SVA. Quer dizer, qualquer nomenclatura que a gente dê, seja serviços conexos, serviços suplementares, SVA ou PUC, a gente está tratando da mesma coisa. A diferença é que a nomenclatura pela Anatel é diferente. Quando a gente trata dessas facilidades que são oferecidas em linha fixa, a gente chama de PUC. Quando essas facilidades são oferecidas em serviços de telefonia móvel, a gente chama de SVA. Então, fato é que eu vou ser breve na sustentação, esse tema é conhecido da Câmara, inclusive teve um julgamento recente aqui na terceira Câmara sobre isso. Então, eu vou só trazer os elementos importantes que são, na verdade, serviços que não são confundíveis com o telecom, são aquelas facilidades que são oferecidas pela minha cliente aos clientes, pela minha cliente aos fornecedores, pela Telefônica aos clientes dela, e a gente tem precedentes já muito bem estabelecidos no Poder Judiciário. Temos um precedente repetitivo da STJ e que recentemente está sendo seguido pela Câmara Superior. Inclusive, o Dr. Belmar foi o relator do caso recentemente julgado por essa Câmara. Era um caso envolvendo a Telefônica, era um fato gerador diferente, era um ano diferente. Aqui nós estamos tratando de 2020, lá era, salvo engano, 2018. Mas fato é que essa coluna da Câmara, por unanimidade, reconheceu, com base no repetitivo da STJ, que já vem sendo aplicado pela Câmara Superior, que a tributação desse serviço é indevida. Então, com base nisso, sendo bem breve na minha sustentação, até para não perder tempo e contribuir com os trabalhos da Câmara hoje, eu peço que seja dado integral provimento ao recurso da Telefônica para que seja totalmente cancelada a agência fiscal. Obrigado. E estou à disposição no caso de qualquer dúvida. Você está no mudo, Belmar. Não está no mudo, mas não estamos te ouvindo. Não está no mudo, mas não estamos ouvindo. Nada. Acho que ele falou que vai sair e volta. Leitura labial. Tem alguém do outro caso da Telefônica para sustentar, por acaso? Eu não ouvi. Sim, doutora. Estou aqui aguardando para sustentar. Voltei. Vocês me ouvem? Sim, agora sim. Sim, ótimo. Não tivemos, mas te ouvimos. É o computador, viu? Agora vê. Agora sim. Quando ele habilita o microfone, ele desabilita a câmera e vice-versa. Na entrada, e depois eu tenho que ficar ajustando. Desculpe. Paulo, o senhor tem alguma pergunta ao patrono? Nenhum questionamento, presidente.
Muito bem. Doutor, representação fiscal, doutor Tortello. Bom dia a todos. Também nenhum questionamento, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutora Amara. Também não. Muito Obrigada. obrigado, doutora Luzia. Também não. Muito obrigado. Doutor Paulo, vamos ao voto, então, por favor. Vamos. Eu vou ler meu voto, porque ele é bem curto. Inicialmente, cabe destacar que a autuada admite que emitiu notas fiscais dos itens de serviço de prestação, utilidade ou comodidade, PUC, sem destaque do imposto, por entender que não seriam tributadas. Também é fato que os serviços PUCs autuados são identificador de chamada, atendimento simultâneo, secretária eletrônica light, a digital, bloqueador de interurbanos e por aí vai. Tem a listagem completa. Tais fatos não são controversos nos autos. A controvérsia reside no entendimento do autuado de que tais serviços não seriam tributados pelo ICMS, ao passo que o fisco entende que tais serviços deveriam ser levados à tributação do ICMS. Tal controvérsia foi muito debatida nesse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas e passou recentemente a adotar a tese da não tributação dos serviços de PUC. Essa posição está em linha com a jurisprudência do STJ e com o tema 427 do STJ. O entendimento da não tributação do serviço de PUC foi claramente exposto pelo ilustre juiz Juliano de Pietro no voto de vista do recurso especial do AIN 40.73.8176, já utilizado como fundamento em voto recente dessa Câmara Julgadora no processo 41436.945. Temos que o ICMS, de acordo com a Lei 87/96, seu inciso 3º do artigo 2º, inciso 7º do artigo 12, estabelece a incidência e ocorrência do fato gerador do ICMS em prestações onerosas de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. Ainda a base de ICMS, de acordo com o normativo, é na prestação de serviço de comunicação, o preço do serviço. Dado isso, o ICMS somente incidirá nas operações de comunicação em si, tanto em sua geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição ou ampliação, o que gera a conclusão de que serviços preparatórios, acessórios ou intermediários que não sejam a prestação de serviço de comunicação não têm incidência do ICMS. Os serviços denominados PUCs autuados no presente AIN enquadram-se na categoria de serviços preparatórios, acessórios ou intermediário, pois agregam valor ao serviço de telecomunicação, não sendo o serviço de telecomunicação em si. Portanto, tais serviços não devem ser levados à tributação de ICMS e, suposto a infração do AIN deve ser afastada a infração, os demais argumentos recursais perdem o objeto. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e a ele dou provimento. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, representação fiscal, por favor. Obrigado, senhor presidente. Serei bastante breve na minha intervenção, visto que essa é uma questão que já vem sendo debatida há algum tempo nesta Câmara e neste tribunal. No entanto, a representação fiscal, como é conhecimento dos senhores, defende a tributação de esses serviços, né, os tais PUC, integram a base de cálculo do serviço de comunicações prestado pela contribuinte. A autuada, a telefônica, alega que os serviços suplementares, como esses PUC, que é prestação, utilidade ou comodidade, não deveriam ser incluídos na base de cálculo do ICMS, uma vez que somente os serviços de comunicação seriam fatos geradores de imposto. Esta é basicamente a argumentação trazida nos autos. No entanto, em nosso entendimento, não tem razão a autuada. É bom rememorar que, em passado não muito distante, a autuada oferecia tributação de tais serviços, e a própria concessão, quando da privatização de tais serviços, entendeu os serviços PUC como serviços de telecomunicações. O artigo 60 da Lei Geral de Telecomunicações define as telecomunicações como transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, e aqui vem o que nos interessa, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, onde, em nosso entendimento, incluiria os tais serviços PUC. Telecomunicação é, portanto, uma espécie de comunicação e está sujeita à incidência de ICMS, conforme o artigo 155.2 da Constituição Federal, bem como o artigo 2º da Lei Complementar 87 de 1996.
Além disso, o artigo 63 da Resolução 426 de 2005 da Anatel dispõe que o serviço PUC não caracteriza nova modalidade de serviço diferente da comunicação. Então, temos, assim, todo um arcabouço regulatório que define os tais serviços PUC como sendo serviços de telecomunicação. Portanto, esses serviços são atividades intrínsecas ao serviço telefônico fixo comutado, que é do que se trata aqui, como explicou o advogado da autuada, quando de sua brilhante intervenção. Então, esses serviços da telefonia fixa comutada são serviços suplementares e compõem o serviço de telecomunicações e, consequentemente, o preço do serviço cobrado é base de cálculo do imposto. Por todas essas razões, senhores, além daquelas manifestadas nas contrarrazões ao recurso ordinário, somos pelo não provimento do recurso para manutenção da decisão recorrida. São com essas observações que eu submeto à apreciação dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tortello. Doutora Mara. Acompanho o relator. Relator. Doutora Luzia. Também acompanho o relator. Muito obrigado. Só um minuto. Muito bem. A gente teve, como lembrou o patrono, acho que em maio nós votamos um voto de minha relatoria, também envolvendo o PUC, e a gente afastou a acusação, especialmente porque a Câmara Superior mudou de posicionamento também, se amoldando ao tema 427 do STJ. Então, naquela ocasião, acho que foi unânime, se não me engano, também. Então, nós derrubamos também a atuação relativa à PUC, exatamente como agora no voto do doutor Paulo, e que eu acompanho. Com isso, embora eu acho que é serviço de telecomunicação, meu posicionamento pessoal sempre foi, mas não adianta, como eu disse no meu voto lá de maio, é contraproducente você ficar mantendo isso, né? Então, acompanho o doutor Paulo. Com isso, encerramos os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. E encerrando o julgamento. Doutor Rodrigo, então foi dado provimento ao recurso ordinário. Muito obrigado, tenha um bom dia. Igualmente, presidente, obrigado. Boa sessão de julgamento a todos. Até logo. Muito obrigado. O próximo também vai ser também a telefônica. O doutor Alexandre vai fazer a sustentação oral, certo, doutor Alexandre? Bom dia, presidente. Pois não, estou à disposição. Relatora, doutora Mara Caramico. Doutor, o senhor abre mão da leitura do relatório? Sim, senhor. Muito obrigado. Doutora, um resumo, por favor. São duas infrações. Uma infração, as duas são relativas a documentos fiscais. Uma é por ter emitido no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, NFST, Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação, com inobservância do requisito regulamentar que determina que sejam lançados no documento fiscal todos os valores cobrados a qualquer título do usuário. E a segunda
é relativa a sistemas eletrônicos de processamento de dados e ao uso e intervenção de máquina registradora de terminal. A infração de deixar de fornecer informações à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado nos arquivos do convênio ICMS 201 de 2017, relativos ao período de janeiro de 2019. São essas as acusações, presidente. Muito obrigado, doutora Mara. Doutor Baroni, por favor, fique à vontade. Não, presidente, antes de iniciar, eu indago se eu posso estar compartilhando aqui a minha tela com uma apresentação que eu preparei? Por favor. Pois não. Os doutores estão vendo a minha tela compartilhada? Uhum. Então, está bem, muito bem. Muito bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente, senhora relatora, senhoras e senhores componentes dessa Câmara, doutor representante da Fazenda, colegas que me assistem. Aqui, como já foi muito bem colocado pela doutora relatora, estamos tratando apenas de multa isolada, multa acessória, por descumprimento de obrigação acessória, que foi dividida em dois tópicos, dois tipos de multa. A primeira delas é uma multa de 1% do valor das operações, em razão da alegada emissão de nota fiscal do serviço de telefonia, com a ausência do que a fiscalização indicou como requisito obrigatório, que seria a inclusão nessas notas fiscais de serviços acessórios, itens financeiros, SVAs e esses serviços que não são tributados pelo ICMS, como foi agora no caso que acabou de ser julgado aqui, que diz respeito a PUCs. Já a segunda multa, como foi também muito bem mencionado, diz respeito, já dessa vez, a uma suposta irregularidade que constou nos livros fiscais. É por isso que ela se divide entre os itens 2 a 13, porque são 12 itens que mensalmente, autuaram os arquivos do Convênio 201 de 2017. E aí, a insurgência da fiscalização passa a ser outra. Aqui, a fiscalização diz que a Telefônica aglutinou a informação dos serviços de comunicação, portanto, tributados pelo ICMS. Mas aqui, o que a fiscalização afirma é que essa aglutinação dos serviços contratados impediu a ela a verificação de quais são especificamente os serviços que estariam ali dentro daquela rubrica aglutinada. Portanto, esse o substrato inicial, o contexto em que se insere essa autuação. Uma multa de 1% referente às notas fiscais e uma multa de 2% referente aos livros, no caso mais especificamente falando dos livros do convênio 201. Pois bem, a primeira coisa que é preciso ser dito é que esse auto de infração que nós estamos aqui discutindo, ele representa, claro, bis in idem, já que ele repete a mesma fundamentação e, em alguma medida, até mesmo a mesma multa, a mesma capitulação legal sobre os mesmos fatos, envolvendo o mesmo período desse outro auto de infração que nós estamos aqui mencionando. Foi juntado aos autos, auto de infração 4.151.033, 1, também aplicado contra a Telefônica, que inclui ali os períodos de 2018 e 2019. Aqui nós estamos discutindo só o período de 2019, mas o período está contido naquela autuação. E como nós demonstramos aos autos, naquela autuação, o item 2 daquela autuação aplicou a mesma multa de 1% sobre as mesmas notas fiscais aqui autuadas, pelo mesmo motivo, ou seja, por alegada inobservação de requisito regulamentar, e que, portanto, duplicou essa multa, dobrou o seu valor no caso concreto. A única diferença é que lá, a fiscalização sobre essas mesmas notas alegou que havia uma irregularidade com relação aos serviços prestados, aqueles tributados pelo ICMS, que aqui aparecem no item 2. Lá, no item 2 daquela autuação, as mesmas notas fiscais já foram autuadas por essa suposta irregularidade. E aqui neste auto, a fiscalização desdobrou essa mesma acusação para dizer, olha, essa mesma nota tem uma segunda irregularidade, que é o fato dela não constar os SVAs, os juros, as multas, como eu mencionei. Mas aqui, excelência, fica muito clara
a circunstância do bis in idem. Vejamos aqui, como eu coloquei na tela, o que diz o artigo 88, inciso 4, a linha H que foi aplicada. Ele diz com muita clareza, clareza solar, que a conduta que é punível por esse dispositivo é a emissão de nota fiscal com inobservância de requisito regulamentar. Portanto, não cabe aqui contabilizar quantas inobservâncias ou quantos requisitos foram observados em uma única nota fiscal para desdobrar a multa. Não é cabível, se foram 1, 5 ou 20 requisitos regulamentares que foram inobservados numa única nota fiscal, não cabe aqui aplicar 5 ou 20 multas, mas sim apenas uma multa, já que houve uma única emissão de um único documento fiscal que é passível de punição por essa infração. Portanto, aqui fica claro o bis in idem entre esse auto de infração já autuado, que já trouxe essa infração, e esse agora em discussão, tendo em vista no item 1, como eu mencionei, a exata mesma capitulação legal da mesma multa sobre as mesmas notas fiscais. E no que diz respeito aos itens 2 a 13, como eu mencionei, aqui o bis in idem se revela em razão da fundamentação, já que naquele auto foi autuada a empresa por fazer constar nas notas fiscais as informações aglutinadas, os serviços contratados, que foram simplesmente espelhados no convênio 201 de 2017. Ou seja, não são duas condutas passíveis de punição, mas apenas uma. A aglutinação aconteceu uma vez só. E ao ser refletida na nota fiscal, ela, por consequência lógica, de igual forma, constou nos arquivos 201. Portanto, a fundamentação aqui já foi utilizada lá, e isso revela também que o bis in idem abrange não só as multas a multa do item 1, mas também as multas do item 2 a 13. Ainda ressalto que esse desdobramento indevido da multa também violou o limite previsto lá no artigo 85A de 1% das operações de saída do ano anterior, que nós sabemos, esse 1% deve ser calculado por infração, mas como eu mencionei aqui, a infração é uma só e foi indevidamente desdobrada. Por esse motivo, nosso primeiro pedido é que seja reconhecido o bis in idem, tendo em vista essa situação. Ainda sobre o bis in idem, é importante destacar, não há, nós sabemos, uma legislação, uma regulamentação que diz o que é o bis in idem e o que não é. O bis in idem é um princípio geral, né? Um princípio geral do direito. Mas nós trouxemos aos autos alguns precedentes. Um deles do Tribunal de Justiça de São Paulo fala exatamente o que eu falei, que a falta de apresentação de cada tipo de documento solicitado pelo fisco não pode se desdobrar em infrações autônomas. Esse é um precedente em favor da própria Telefônica. E também precedentes aqui do TIT. Eu vou rapidamente falar de um deles, que é o que está no meio da tela, porque ele enfrenta um dos argumentos aqui trazidos ao dizer o seguinte: olha, irrelevância dos ilícitos tributários serem comissivos e omissivos. Veja, é o caso aqui. A fiscalização diz na primeira autuação: olha, você cometeu uma infração na nota fiscal por ter incluído nela uma informação aglutinada. Já no segundo auto, você cometeu uma outra infração, dessa vez por omissão. Omitiu-se algo que deveria constar na nota. Mas veja, o próprio TIT, por intermédio da Câmara Superior, nesse precedente, trouxe que essa é uma situação irrelevante. Sendo a mesma conduta, sendo a mesma nota fiscal, como foi trazido no outro auto de infração, não cabe o desdobramento da multa. Pois bem, indo adiante, no que diz respeito ao mérito, eu não vou aqui trazer em detalhes os argumentos, eles constam dos autos, eu apenas gostaria de destacar que no que diz respeito ao item 1, nós demonstramos nos autos, primeiro, que algumas das notas fiscais faturas registram os itens acessórios tidos como omitidos. Além disso, os serviços, como eu já mencionei, que estão omitidos nas notas fiscais, eles não são tributáveis pelo ICMS. Para além disso, as informações foram disponibilizadas no convênio 201. É por isso que o auto de infração foi lavrado, porque os valores estavam lá disponíveis para fiscalização. Embora não estivesse nas notas fiscais, as informações foram disponibilizadas no convênio 201. E, por fim, diversos itens que estão aqui sendo autuados fizeram parte da emissão de notas fiscais de serviços tributados pelo ISS, o que representa uma invasão de competência. A Cefaz do Estado de São Paulo não tem como exigir da Telefônica a emissão de duas notas fiscais para o mesmo fato, já que esses são fatos que se inserem na esfera de competência do município. No que diz respeito aos itens 2 a 13, como também já mencionei por aqui, os arquivos do Convênio 201
No caso concreto, eles foram entregues. Aqui há uma questão de atipicidade da conduta no que diz respeito ao teor da legislação, que diz claramente que a multa devida aqui de 2%, portanto, uma multa grave, ela é devida no caso da omissão da informação, no caso daquele que sonega uma receita da fiscalização, o que é de fato uma conduta grave. Tanto que a linha X ela fala de não fornecimento em meio magnético ou entrega em condições que impossibilitem a leitura ou a incompletude dos dados ou não relativos à prestação do serviço do período. Ou seja, a impossibilidade prática da fiscalização fazer o seu trabalho, fiscalizar. Mas o que aconteceu nesse caso aqui não foi a omissão, não foi a sonegação, mas sim a entrega da informação que, segundo a fiscalização, estaria fora do padrão, fora da forma e das especificações da legislação, já que, segundo a fiscalização, essa aglutinação dos valores impediu a visualização dos serviços. Mas veja, não foram omitidos os serviços, não foram omitidas as receitas, não foram entregues os arquivos de forma ilegível, imprestável. Ao contrário, a entrega dos arquivos viabilizou a autuação. Então, o que nós estamos demonstrando aqui é, primeiro, a atipicidade da conduta, a impossibilidade de aplicação da linha X que foi aplicada, e sucessivamente, caso seja mantida a multa, que pelo menos se faça em tempo a sua correção, a sua reclassificação para a linha V, que, como eu coloquei aí na tela e já mencionei, prevê a situação que foi aqui descrita, que é o fornecimento da informação, mas em um padrão e uma forma que a fiscalização entendeu estar desconforme. Indo adiante, e já finalizando, começando aqui a parte final, eu queria dizer que, caso sejam mantidas as multas ou parte delas, ainda que reclassificadas, é muito importante observar que esse é um caso em que se aplica os requisitos do artigo 527-A para sua redução ou até mesmo a sua relevação no caso concreto. Isso porque, como já foi aqui demonstrado, a infração cometida, assim como descrita, não resultou em nenhuma ausência de pagamento de ICMS. Seja porque no item 1 ela está autuando itens sabidamente que não incidem a incidência do ICMS, não incide o ICMS, e no item 2, em que pese estar autuando serviços de comunicação, ela não questiona o fato de que foram tributados. Veja, a autuação não exige o ICMS, nem mesmo por arbitramento. Portanto, aqui não há dúvidas de que não se falou, não se acusou a ausência de recolhimento de ICMS. E de mais a mais, como nós demonstramos nos autos, ainda que, eventualmente, se tivesse descoberto nessa fiscalização a ausência de pagamento de ICMS, o imposto já estava decaído na ocasião da fiscalização, o que comprova, uma vez mais, a ausência de prejuízo ao erário. O segundo requisito é a ausência de fraude, dolo e simulação. Ele também é incontroverso, já que não há na autuação nenhuma acusação nesse sentido. E aí, eu sei, nós todos sabemos que essa matéria sobre a aplicabilidade do artigo 527-A, ela enfrenta bastante debate aqui no TIT, né? E por isso mesmo eu trouxe dois precedentes, estão nos autos, eu queria rapidamente destacar eles. O primeiro deles é esse que está aí na tela, da 9ª Câmara Julgadora, sob relatoria do doutor juiz Silvio Ryokichi Onaga, julgado no dia 10 de novembro de 2023, em favor da Telefônica Brasil S.A., e que tem uma fundamentação idêntica às multas que estão aqui sendo tratadas. Em síntese, naquele caso, para o ano de 2017, e aqui nós estamos discutindo o ano de 2019, a fiscalização também exigiu da Telefônica a exibição das faturas comerciais. Ela não exigiu, na época, o convênio 201, porque o convênio 201 foi editado em 2017 e só vigiu a partir do ano seguinte. Mas o objetivo da fiscalização, como foi revelado aqui no acordo, era o mesmo. Era cotejar as notas fiscais com as faturas que registram os serviços acessórios e fazer a fiscalização. Mas também, naquele caso, a multa alcançou um valor estratosférico, como é o caso aqui. Lá também ela ficou limitada a 1% do faturamento da empresa. E isso acabou ganhando uma proporção absurda, naquele caso, como aqui também ela alcança. Foi por esse motivo que o doutor relator, que todos nós conhecemos, é um criterioso juiz aqui do TIT, de uma Câmara ímpar, como aqui também, né, a terceira, né, presidida por um representante fazendário, e mesmo assim ele aplicou o artigo 527-A para reduzir em 95% o valor de uma multa análoga, idêntica a essa daqui.
fez isso levando em conta o porte econômico e os antecedentes fiscais da Telefônica. E por esse motivo deixou de relevar a multa. É o que ele diz no ponto 20. Ou seja, havia ali entendimento suficiente para relevar a multa, mas em razão do porte econômico e dos antecedentes da Telefônica, aplicou-se essa substancial e expressiva redução de 95%. E para finalizar, eu fiz uma pesquisa para encontrar os mais recentes, ou até talvez o mais recente julgado do TIT, que discutiu essa matéria. E encontrei esse julgado no dia 23/10/2025. Vejam, hoje é dia 29. Portanto, é um acórdão, acabou de sair do forno, né? Lá da Sexta Câmara, relatoria do juiz Ítalo Costa Simonato, em que ele traz ali, nós trouxemos em memoriais esses julgados da Câmara Superior, que atestam a situação da aplicabilidade do 527-A com base no caput, já que os outros critérios são de dosimetria. Eu não vou me alongar nessa tese, eu sei que todos aqui conhecem, né, em razão da lida dessa tese no dia a dia. O que eu queria, por fim, destacar, com base nesse precedente, fazendo das palavras aqui do Dr. Ítalo as minhas, é em relação ao segundo argumento que ele traz, quanto ao questionamento a respeito do porte econômico da empresa. Naquele caso, ele apontou que foi aplicado o limitador de 1% do artigo 85A. E para aplicar esse limitador, a fiscalização colocou no auto de infração, naquele caso as folhas 4, o faturamento da empresa no ano anterior. Ora, essa é a mesma situação desses autos. Também se foi aplicada o limitador de 1%, e também consta aqui, no caso, as folhas 11, o faturamento da Telefônica do ano anterior. Então não há que se falar em ausência de prova ou ausência de referência quanto ao porte econômico da empresa. E também, como já mencionado, isso também não é óbice para a aplicação do 527-A. Portanto, Excelência, eu já parei aqui de compartilhar a minha tela, encaminho aqui para o final, agradecendo a atenção. E por último, apenas dizendo que essa é uma multa, Excelência, que tem causado um certo desconforto na área fiscal da empresa, já que ela penaliza violentamente a empresa por uma infração que decorre de mera divergência de entendimento entre a fiscalização, sem que se tenha omitido R$ 1 de receita tributária do ICMS. Portanto, eu conto com a sensibilidade dessa Câmara para que seja readequada a infração à verdadeira gravidade da conduta descrita. Essas eram as colocações. Senhor presidente, senhora relatora, muito obrigado. Eu fico aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado, doutor Baroni. Doutor Amaro, algum questionamento ao patrono? Não, nenhum. Muito obrigado. Representação fiscal? Também nenhum, senhor presidente, obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado, doutora Luzia. Também nenhum questionamento, senhor presidente. Obrigado, eu também não tenho questionamentos. Doutora Mara, vamos ao voto? Sim. Inicialmente, cabe analisar a suscitada decadência do lançamento relativa ao item 2 do AIM, em face da alegação da recorrente, que expressamente menciona que cumpre ressaltar que eventual obrigação principal correlata à obrigação acessória supostamente descumprida pela recorrente encontra-se quase que integralmente decaída em conformidade com o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Conforme jurisprudência de nossos tribunais, as multas isoladas têm uma contagem de prazo decadencial de acordo com o artigo 173.1 do CTN e não do 150, parágrafo 4º, como pretende a recorrente. E aí eu transcrevo algumas emendas de jurisprudências judiciais. Assim, afastada a decadência do lançamento das infrações por descumprimento de obrigações acessórias, dado que este se conta de acordo com o artigo 173.1 do CTN e não pelo 150, parágrafo 4º do mesmo diploma legal. Então, fica afastada a decadência. A decisão preferida na primeira instância administrativa, no que se refere aos preliminares de nulidade, rejeitou a alegação de bis in idem ao fundamento de que o AIM tal teria sido lavrado em razão de emissão de notas fiscais com descrição genérica, enquanto a presente autuação decorre de emissão de notas fiscais com omissão de valores efetivamente cobrados dos clientes, o que evidenciaria a distinção entre as infrações, ainda que verificadas no mesmo documento fiscal, conforme se observa do seguinte trecho. E aí eu transcrevo. Na sequência, quanto ao fundamento utilizado para a manutenção da multa aplicada no item 1, a R-decisão limitou-se a convalidar a autuação, argumentando de que o recorrente, ao supostamente optar pela emissão de documentos fiscais paralelos contendo informações divergentes, notas fiscais e faturas,
teria dificultado a fiscalização quanto ao correto enquadramento em cada item e que, por consequência, inviabilizaria a verificação do cumprimento adequado das obrigações tributárias, tanto principais quanto acessórias. Também transcrevo o trecho. Em seguida, na parte em que convalidou as multas aplicadas nos itens 2 a 13, a decisão ora recorrida considerou que a indicação aglutinada dos serviços acessórios nos arquivos do convênio 201/17 estaria em desacordo com as normas vigentes. Ademais, a decisão rejeitou também o pedido de recálculo, recapitulação ou redução da multa, argumentando que não estariam presentes os requisitos legais para tanto. Por fim, a decisão reconheceu ainda que o verdadeiro motivo da insurgência da fiscalização reside na inconveniência em verificar enorme volume de faturas emitidas pela recorrente, na medida em que a autoridade fiscal dispõe de menos para contornar a suposta falta de clareza, de meios para contornar a suposta falta de clareza dos arquivos transmitidos. Em relação à preliminar de bis in idem, entendo que ela mereça ser melhor avaliada após a conversão do presente feito em diligência. Explico. A recorrente no item 1 da presente autuação foi multada em razão de suposta emissão de notas fiscais com inobservância de requisito regulamentar no período de 2019, sob o argumento de que de ter deixado de incluir todos os valores cobrados dos clientes no período. Já no item 2 a 12, a multa recai sobre a alegada aglutinação de informações nos arquivos do convênio 2001-2017 no período de 19, que estariam sendo indicados como serviços contratados, supostamente sem permitir a identificação detalhada dos itens agregados. Conforme se verifica nos documentos anexados pela recorrente, a mesma empresa já foi autuada, aparentemente, por ao menos um desses motivos relativamente ao mesmo período, aí em tal documento tal, o que se for verídico pode ensejar o referido bis in idem. E aí eu transcrevo a imagem do auto. Embora a descrição possa ser diversa, o que se autua aparentemente é o mesmo tipo de irregularidade, ou seja, a não emissão de nota fiscal de acordo com o artigo 178, inciso 7 do RICMES. A multa recai sobre o mesmo período e se trata de multa regulamentar e isolada, imposta sobre irregularidades praticadas pelo recorrente, conforme afirma sob a mesma nota fiscal. Assim, entendo por ser importante que o fiscal autuante se manifeste sobre essa específica alegação, esclarecendo se as notas fiscais autuadas no auto de infração tal são exatamente as mesmas que aqui foram autuadas, ou se ao menos parte delas o são, e neste caso, identificando em um demonstrativo quais são iguais e quais são diferentes. E, de acordo com o seu entendimento e conclusão, se há ou não identidade das autuações em relação a serem todos os equívocos praticados pelo contribuinte passíveis de serem enquadrados na mesma norma e dispositivo legal, como acima foi demonstrado, justificando a sua resposta. Após cumprida a diligência, ouça-se o recorrente e adouta a representação fiscal para depois virem conclusos para julgamento. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Mara. Doutora Mara, eu vou pedir uma preferência bem rápida aqui no seu voto, pelo seguinte: se vamos converter em diligência, a gente entendo que não podemos decidir sobre outros temas, Tá. porque senão é uma discussão que a gente já faz aqui nessa Câmara há algum tempo. Portanto, não, é da decadência que eu julguei, né? Exato, exato. Tá bom. No meu modo de ver, se decidirmos sobre isso, dá um problema processual imenso, porque abre espaço para recurso, deveria abrir espaço para recurso, quando na verdade não tem, então eu vou acompanhá-la quanto à diligência. Tá. Eu vou pedir uma preferência. Enquanto eu redijo a preferência, pergunto, representação fiscal, algo a se manifestar? Nada a acrescentar, senhor presidente. Desculpa.
mas a alergia hoje ela é atacada. Doutor Paulo, Não, nenhuma observação. Vou acompanhar seu voto, Belmar, pela diligência, sem nenhuma decisão de mérito. doutora Luzia, Também sem nenhuma observação, também vai acompanhar pela diligência, também sem a ok. decisão do mérito. Muito obrigado. Eu vou. Só estou terminando de redigir, tá? Eu realmente, eu decidi no final, quando você estava final do voto. Ai, ai. Mas é bom assim, já pelo menos ficar pronto É. na volta. Então, a diligência rápida, em razão do voto proferido pela ilustre juiz relatora, doutora Mara Caramico, a quem rendo minhas homenagens, tal, pediu preferência para acompanhar em relação à conversão do julgamento de diligência, porém, quanto às demais questões meritórias, voto pelo sobrestamento até o retorno da diligência. É como voto. Converter em diligência, registrar voto. Registrado, encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. E encerrando o julgamento. Doutor Baroni, então foi convertido em diligência, ok? Tá Muito ótimo, obrigado presidente. e tenha um bom dia. Obrigado, bom dia, boa sessão. Muito obrigado. Próximo processo. Sustentação oral é Lidiane MTA Batista, o patrono, doutor Guilherme está presente. Eu sou o relator.
Doutor Alexandre, o senhor abre mão da leitura do relatório, doutor Guilherme, desculpa. Abro sim, presidente. Muito bem. Aqui a acusação é falta de pagamento do ICMS, referentes a operações tributadas, saídas como não tributadas. Doutor, fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o ilustríssimo senhor presidente relator, senhores jogadores e demais colegas presentes. Bom dia a todos. Neste caso, estamos lidando com uma operação de industrialização por encomenda combinada com uma remessa por conta e ordem. E a autuação, ela está exatamente nessa última perna, que é a remessa por conta e ordem da Mobile. A remessa pela Lidiane, nome fantasia Mundo Móveis, por conta e ordem da Mobile ao consumidor final, localizado em São Paulo. A autuação, ela está fundada em dois fundamentos principais. O primeiro seria na impossibilidade de utilizar a figura da remessa por conta e ordem quando se está realizando uma industrialização por encomenda, e o segundo seria a suposta ausência de provas com relação à natureza das operações. Com relação ao primeiro item, é importante destacar que a fiscalização está exigindo a obrigação de que a mercadoria retornasse ao encomendante, a Mobile localizada em Minas Gerais, para que somente então ela pudesse ser entregue ao consumidor final aqui no estado de São Paulo, o que do ponto de vista econômico não faz o menor sentido e é uma desvirtuação do princípio da legalidade com relação ao contribuinte. O contribuinte ele pode organizar a atividade econômica até o limite do que dispõe a lei. E a lei em nenhum momento veda que haja entrega direta da mercadoria produzida diretamente para o consumidor final. E, inclusive, existem códigos CFOP que permitem que toda essa operação ela seja devidamente documentada e o imposto recolhido. E, inclusive, foi o que aconteceu. Esse ponto é muito importante porque tanto a fiscalização quanto a decisão de primeira instância se omitiram com relação a esse ponto. E qual que seria? Primeiro, foram emitidas todas as notas fiscais na operação, então, de remessa de insumos para Mundo Móveis, de devolução simbólica do produto para a Mobile, de venda da Mobile para consumidor final e, finalmente, de remessa por conta e ordem. E nas notas fiscais em que era cabível o destaque de recolhimento do ICMS, houve o destaque e recolhimento do ICMS. Ou seja, na nota fiscal de devolução simbólica da Mundo Móveis para a Mobile, houve o destaque e recolhimento do ICMS, e na nota fiscal de remessa, aliás, de venda da Mobile para o consumidor final, também houve o destaque e recolhimento do ICMS. Então, nós não estamos falando aqui sobre a falta de recolhimento. E aqui já entro no primeiro fundamento do nosso recurso ordinário, que seria o cerceamento de defesa da empresa pela falta da detida análise dos documentos apresentados. E a empresa elaborou uma planilha com todo o cruzamento de informações entre essas três notas fiscais que menciono aqui para Vossas Excelências, com o hash de todas as notas fiscais, informações de destinatário final, informações da operação, que poderiam ter sido consultadas e não foram. Inclusive, esse é um ponto de contradição da decisão de primeira instância, porque ela, em um primeiro momento, diz que, consultando as notas fiscais, ela identificou que se tratava de uma operação consumidor final, mas, na sequência, ao analisar o argumento da recorrente, ela diz que não foram apresentados documentos suficientes, sendo que todas as notas fiscais emitidas, conforme exige tanto o regulamento do ICMS do Estado de São Paulo como a Justinef, havia referência às notas fiscais, ou seja, a nota fiscal de remessa por conta e ordem fazia referência à nota fiscal de venda da Mobile, a nota fiscal de retorno simbólico também fazia referência às demais notas fiscais. Então, pela simples análise do documento fiscal, seria possível verificar que não se tratava de uma venda para o consumidor final da Mundo Móveis para o consumidor paulista, mas sim uma operação triangular de remessa por conta e ordem. E na medida que é uma operação triangular, deveria ter sido analisada se houve o recolhimento
do ICMS nas notas fiscais cabíveis. E isso houve. Então, já passando para os argumentos de mérito, a recorrente traz como primeiro o vício de nulidade contido na infração, porque quem realizou a venda ao consumidor final não foi a Mundo Móveis. A Mundo Móveis era o industrial por encomenda. Quem realizou a venda foi a Mobile. Então tem um problema de identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. O segundo diz respeito à base de cálculo do imposto. Por quê? A operação tributada, sob a perspectiva da Mundo Móveis, era a devolução simbólica para a Mobile, que tem uma base de cálculo distinta da venda ao consumidor final. É natural que a Mobile, na venda ao consumidor final, coloque uma margem de lucro em cima disso e recolha o tributo sobre aquilo, enquanto a Mundo Móveis tem uma margem de lucro própria e um valor de operação inferior. Então tem um segundo vício no auto de infração, que é com relação à base de cálculo. E ainda que superado esses dois vícios com relação ao auto de infração, tem uma terceira questão que é o bis in idem. Como mencionei reiteradamente, houve o recolhimento do ICMS nessa operação, inclusive para o Estado de São Paulo, na remessa, na devolução simbólica do produto para a Mobile. Então, ainda que seja mantida a autuação, no mínimo, deveria haver o abatimento desse valor de ICMS que foi recolhido pela Mundo Móveis, senão estar-se exigindo o imposto sobre a mesma operação. E, por fim, subsidiariamente, caso não seja declarada nulidade da decisão de primeira instância e cancelado a infração por conta das nulidades, requer-se ao menos seja reduzida, ou seja, adequado o cálculo da multa. Por quê? A multa ela está sendo calculada sobre o valor atualizado do tributo que deixou de ser recolhido quando a legislação do Estado de São Paulo somente autoriza a correção monetária dessa multa. Então, há um equívoco de interpretação com relação à leitura dos dispositivos da lei, o que já foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Essas eram nossas razões. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme. Eu não tenho questionamentos. Representação fiscal, algum questionamento ao patrono? Também sem questionamentos. Muito obrigado. Doutora Mara, algum questionamento ao patrono? Nenhum. Muito obrigado. Doutor Paulo Rafael, algum questionamento? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutora Luísa Rabelo, algum questionamento? Não, nenhum questionamento. Muito obrigado. Vou à leitura do meu voto, que já está no empate. Está disponível. Bom, eu já vou direto ao voto, doutor Guilherme, que eu não conheço os novos documentos trazidos com recurso ordinário, a partir dos documentos de folhas 37 e 47, porque são intempestivos. Aqui eu aplico o artigo 19 da Lei 13.457 de 2009, que fala que documentos temporâneos só podem vir nas situações excepcionadas, seja motivo de força maior o fato superveniente. Embora muitos, pelo que eu passei os olhos, é meio que uma repetição do que já consta nos autos. Então, de qualquer maneira, por praxe, eu não conheço documentos intempestivos, a não ser nas oportunidades excepcionais. E digo mais, se conhecidas, tais provas não se prestam que se apresentam, eu vou pedir um minutinho, porque eu vou ter que assoar o nariz. Me desculpa. Muito bem, retornando. E digo, se conhecidas, tais provas não se prestam que se apresentam, por se tratarem de meras planilhas de livre confecção da própria autuada, apartadas de qualquer esclarecimento e correlação objetiva das informações nelas constantes com as operações deste caso, não cabendo ao órgão julgador supor o que a parte deixou de fundamentar adequadamente.
Regisse por oportuno que a produção de provas inequívocas e aptas à sua tese, bem como a objetiva e exata conciliação delas com os fatos a que se refeririam, é ônus da parte que pretende se beneficiar de tais provas, não cabendo ao órgão julgador fazer as vezes de perito técnico da parte para tal mistério, sendo certo que a falta de provas inequívocas e a devida correlação com os fatos versados nos autos torna tais provas imprestáveis ao que se apresentam. Cito jurisprudência desse tribunal. E prossigo. Por intempestividade e preclusão consumativa, não conheço das alegações trazidas pela recorrente relativas ao outro AIN, que é o 50.52.467, alegadamente lavrado contra si, dado que tal celema não foi expressa e tempestivamente oferecida pela autuada para análise e julgamento do órgão julgador monocrático ACOR, não podendo ser objeto de recurso, portanto, especialmente quando tal inovação poderia ter vindo, mas não veio no bojo da defesa, operando-se, portanto, o aforismo dormientibus non succurrit ius. Acresce-se que a análise de tal inovação, por envolver questão probatória, não pode ser feita apenas nesta via recursal, porque implicaria em indevida supressão de instância e, consequentemente, feriria o princípio do duplo grau de jurisdição, pois a parte sucumbente não teria instrumento processual dentre os previstos na Lei 13.457 de 2009 para ver reanalisados os aspectos fáticos relacionados ao caso. Nesse sentido, indefere-se os pedidos fundados em tal alegação inovatória, especialmente o de que sejam descontados da presente exigência os valores do ICMS lançados pelo Estado de São Paulo por meio do AIN 50.52.467. No mais, conheço do recurso porque preenchido seus requisitos. Improcedente a alegação de nulidade da decisão ACOR, que a recorrente, referindo-se aos itens 18 e 41 da decisão ACOR, aduz ser contraditória, pois, em um primeiro momento, afirma que foi capaz de consultar as notas fiscais remetidas pela recorrente e, na sequência, defende que não foi possível realizar essa consulta, deixando de, abre aspas, examinar detidamente os referidos documentos e informações, mais especificamente as informações contidas nas notas fiscais de remessa por conta e ordem e de venda ao consumidor, fecha aspas. E digo, não há falar em contradição sobre os fundamentos trazidos pela recorrente. Em seu item 18, adesão a qual faz referência às notas fiscais do caso, especificadas no demonstrativo de folha 9 seguintes, cuja consulta lhe permitiu concluir que houve vendas internas de mercadorias a consumidores finais. Lá do outro, em seu item 41, a decisão a qual faz referência à planilha trazida pela recorrente, as folhas 3.320 seguintes, a qual não permitiu efetuar a consulta e análise dos documentos nela mencionados, que não se referem diretamente aos deste caso, frise-se, notadamente porque as suas respectivas chaves eletrônicas apresentaram-se com dígitos faltantes. Assim foi a decisão ACOR nesses pontos. E cito os itens 18 e 41 da decisão ACOR. Não bastasse isso, é certo que a adesão à qual foi proferida regularmente e condizente com o princípio da motivação, onde se encontram claramente expostas as razões do convencimento do órgão julgador, sendo que as conclusões a que chegou têm decorrência lógica das premissas que adotou e da análise coerente da acusação fiscal, das alegações das partes e do acervo probatório carreado aos autos, onde se vê o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelo autuado em sua defesa, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, resultando em decisão perfeitamente válida, portanto, motivo porque se afastam as ilações recursais em sentido contrário.
Em acréscimo, é de se ressaltar que a jurisprudência dos tribunais superiores já se orientou no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações trazidas pelas partes, desde que apresente fundamentação, ainda que de forma sucinta, das razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que se viu na decisão ACOR, frise-se, apresentando-se plenamente rígida. Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência do STJ e do STF que transcrevo parcialmente. A recorrente alega ainda a nulidade da autuação por erro na identificação do fato imponível e na apuração do imposto, supostamente devido pela recorrente, o que será tratado juntamente com a resolução de mérito. Indo adiante, verifica-se que a recorrente não nega as operações do caso e mesmo admite que não se conduziu em conformidade com a legislação de regência, quando, por exemplo, alega que, abre aspas, mesmo que do ponto de vista formal as operações não estejam expressamente previstas na legislação, isso não poderia ser impeditivo para o desenvolvimento regular da atividade econômica, fecha aspas. A recorrente não controverteu os cálculos, os demonstrativos e as provas fiscais, o que pressupõe a sua aceitação. Quanto às operações do caso, a autuada emitiu notas fiscais de saídas, utilizando o CFAP 5949, que diz respeito a outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especificados, sem o destaque do ICMS devido. Notificada a justificar o não pagamento do ICMS, a autuada informou que, aqui eu transcrevo praticamente toda a resposta da autuada, as folhas 1414. E eu vou poupá-los à leitura, sobretudo porque já está nos autos. E prossigo. Em seu recurso, a recorrente esclarece que as operações autuadas se referem a remessas de mercadorias industrializadas por encomenda, por conta e ordem do encomendante, sendo o ICMS recolhido pela recorrente na devolução simbólica das mercadorias ao encomendante. Num segundo momento, pelo encomendante na subsequente venda ao consumidor final. Aqui eu estou citando um trecho da alegação recursal. Subsequente venda ao consumidor final, destinatário da remessa por conta e ordem. E que as operações autuadas não se tratam de vendas internas, mas remessas por conta e ordem de terceiro, e que o imposto devido na remessa ao destinatário final foi destacado em nota fiscal e recolhido pelo adquirente original dos produtos industrializados. Ou seja, ele está falando que houve uma... Inclusive, no recurso tem uma ilustração de como as operações se ocorreram. O estabelecimento mineiro enviou para a industrialização, depois industrializado. A industrializadora autuada, ela faz uma nota de devolução simbólica a estabelecimento mineiro, emite uma outra nota fiscal sem destaque do ICMS para o adquirente final da mercadoria, e lá do outro, a autuada informa que o estabelecimento mineiro emite a nota fiscal de venda com destaque. Isso é o que está escrito aqui, que estou sintetizando. E digo, do que se infere dos autos, especialmente do relatório circunstanciado e da manifestação fiscal de florestais, a autuada recebeu para industrialização mercadorias enviadas por contribuinte localizado em outro estado, em operações acobertadas pela suspensão do imposto. Após a industrialização, as mercadorias não retornaram ao estabelecimento encomendante localizado em outro estado, tendo sido vendidas a terceiros localizados em território paulista e entregues pela autuada, como se fosse por conta e ordem da encomendante. Para dar efetividade a tal triangulação, a autuada industrializadora emitiu uma nota fiscal de devolução simbólica à encomendante da industrialização, com o destaque do ICMS relativamente ao valor acrescido pela industrialização. Embora, em algum momento aqui, eu acho que da resposta
ao fisco, a própria autuada falou que não acrescia valor, que eu achei estranho, mas aceitei como valor acrescido na nota de devolução simbólica. Emitia também uma outra nota fiscal para o adquirente da mercadoria localizada em território paulista, sem o destaque do ICMS, para acobertar a remessa das mercadorias por conta e ordem do encomendante. Alega a recorrente que a encomendante da industrialização, a empresa mineira, emitia nota fiscal de venda ao adquirente paulista, porém sem comprovar tal fato objetivamente. Ocorre que o fisco paulista tem entendimento consolidado no sentido de que o retorno meramente simbólico da mercadoria resultante da industrialização ao autor da encomenda, com sua remessa diretamente ao adquirente, é restrito aos casos em que os estabelecimentos do autor da encomenda e do industrializador estão localizados nesse estado de São Paulo, sendo que o estabelecimento industrializador deverá dar saída dos produtos prontos com a respectiva tributação em nome próprio, conforme se verifica a resposta à consulta tributária número 24.314 de 2021, disponibilizada no site da Fazenda em 11/9/2021, entendimento ao qual eu me filio, motivo porque mutatis mutandis adota e incorpora o presente de voto como fundamento e razão de decidir, dado que aborda adequadamente o cerne da questão submetida a julgamento nesta via recursal. E transcrevo na íntegra a decisão, a resposta à consulta 24.314 de 21. E digo, de onde se vê que o fisco paulista não admite o retorno simbólico de mercadoria industrializada em operações interestaduais e considera que o industrializador paulista, ao remeter a mercadoria diretamente a um destinatário localizado em território paulista, como é o caso, age em nome próprio e não por conta e ordem do encomendante, como alegado pela recorrente. Portanto, as operações do tipo são tratadas como internas, submetendo-se à tributação prevista na legislação paulista. Nesse sentido, nas operações do caso, deveria a recorrente ter destacado ICMS, alíquota interna, nas notas que emitiu, o que incontroversamente não ocorreu, incorrendo assim na infração que lhe foi imputada, devendo arcar com o ônus de sua conduta antijurídica. Eu vou pedir mais um minutinho que eu preciso piscar só o nariz. Já volto. Voltei. Forte entre as razões, afasta-se as alegações recursais de nulidade por erro na identificação do fato imponível e por erro na base de cálculo do imposto, as quais somente poderiam ter lugar se reconhecesse que as operações do caso tivessem ocorrido por conta e ordem do encomendante, o que não foi o caso. Conforme fundamentei, o fato imponível foi levado a efeito pela recorrente, consistente em promover circulação de mercadoria tributada como se não tributada fosse, o que foi regular e acertadamente apurado pelo fisco, resultando na presente exigência do ICMS, cuja base de cálculo apresenta-se coerente com a legislação de regência e corresponde exatamente ao valor das mercadorias informado pela recorrente nas notas fiscais do caso. Por fim, não socorre a recorrente alegar a impossibilidade do cálculo da multa sobre o valor do principal acrescido sobre o valor principal acrescido de juros de mora, referindo-se à atualização do valor básico da multa. E aí aplico a súmula 13 de 2018 desse tribunal. E assim, no final, conheço parcialmente do recurso e nessa parte nego-lhe provimento.
foi o meu voto. Eu já vi que a doutora Mara está assinando ali um pedido de vista, me parece. Doutora Mara, a senhora vai pedir vista? Eu vou, porque eu não consegui localizar o voto, mas eu tenho um voto anterior que fala justamente dessa sistemática de remessa para outro, quando a industrialização é feita e a remessa é feita interestadual, que eu acolho essa situação. Então, por favor, já peça a vista, por favor. Desculpa, mas é que eu... Assim eu abrevio a conversa e a sessão e a gente faz discussão no retorno. Tá, pronto, já pedi. Concedido. Doutor Guilherme, então o processo é em vista para a doutora Mara, ok? Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos. Doutora Mara, deixa eu ver o que falta aqui. Tem o José Eduardo Mendes, relator Paulo Maceta. Por favor, doutor Paulo. Solta, só abrindo Ok, aqui. isso. Doutor, se puder liberar o acesso para colocar o voto. Uhum. Vai ter sustentação oral, não, né? Não, já tá habilitado, viu, doutora Luzia? Aqui é a relatora do doutor Paulo, com vista da doutora Luzia, certo? Eu não sei se eu leio só a ementa ou se eu... É bom relembrar, que faz um tempo, né? Eu tenho que relembrar. Bem, são 3 acusações, acreditamento indevido, devido a operações de entrada de... Desculpa que tá... Na segunda tela corta aqui o meu voto. Acreditou-se indevidamente do ICMS devido a operações de entrada de mercadorias sujeitos ao ST e também o segundo acreditamento indevido, meu Deus, o valor que deveria ter sido informado do campo de saldo credor do período saldo credor do período anterior da GIA foi informado no valor incorreto, né, a maior. E, por último, a terceira acusação seria deixar de escriturar documentos fiscais relativos à saída de mercadoria em operações não sujeitas a pagamento de imposto. Eu vou para o meu voto. A autuada alega que deveria ser aplicada a Lei 1320, permitindo sua autorregularização, né, a lei de conformidade fiscal. Mas eu entendo que isso é uma faculdade, né, da Fazenda Pública, de uma notificação prévia para autorregularização, não uma obrigação. Também não deve prosperar a alegação da autuada de que a fiscalização durou mais de 5 meses sem notificação ao contribuinte da continuidade dos trabalhos fiscais, o que tornaria nulo a IN. O artigo 533, parágrafo 2º do RICMES, trata do prazo máximo para suspender a denúncia espontânea, não havendo outro normativo paulista que trate do prazo máximo para fiscalização. Assim, frente à falta de notificação da prorrogação dos trabalhos fiscais, a autuada poderia proceder à denúncia espontânea após 90 dias do início da fiscalização até o lançamento do AIM. Não há provas nos autos que a autuada tenha feito a denúncia espontânea. Assim, não há ilegalidades no lançamento do AIM. A autuada alega que o AIM seria nulo pela não apresentação dos autos de comprovação do controle de qualidade. Aqui eu entendo que o controle de qualidade não está no rol dos elementos obrigatórios, nem a apresentação da sua comprovação. Assim, a ausência da comprovação não gera qualquer nulidade do AIM. Também não deve prosperar a alegação do autuado de que todos os produtos foram
os produtos comercializados estão sob a sistemática da ST e que as infrações ocorreram por mero erro de lançamento e não geraram prejuízo ao erário. O artigo 136 do CTN é claro em estabelecer que a responsabilidade pela infração tributária ocorre independentemente da intenção do agente e da extensão dos efeitos do ato. A autuada também alega que seria necessário converter o julgamento em diligência para que a mesma corrigisse seus lançamentos, mas a conversão em diligência é uma faculdade, e mesmo assim não é possível a correção após a lavratura do AIM. A autuada alega ainda suposto erro no cálculo da multa do item 3. Tal alegação não procede. O auditor fiscal autuante, em sua manifestação fiscal, detalha a forma do cálculo da multa do item 3. Aqui eu transcrevo um trechinho. Assim, resta que o cálculo da multa está correto. Por fim, frente ao pedido de redução e relevação da multa, devemos analisar o artigo 527-A. O citado normativo também aponta que a redução e relevação deve ser considerados o porte econômico dos antecedentes. Note que os itens 1 e 2 implicam em falta de pagamento do imposto, uma vez que o creditamento indevido do imposto tem como consequência o recolhimento menor. Dessa vez, não entendo que seja aplicável para esses itens. E no item 3, trata da falta de escrituração de documentos fiscais em operações não sujeitas ao pagamento de imposto. Infração que não implica em falta de pagamento do imposto. Todavia, a autuada não traz qualquer informação sobre seu porte econômico e antecedentes fiscais. Dessa forma, sem que tais informações sejam trazidas aos autos, não vejo como aplicar a benesse do artigo 527-A. É assim que eu voto, que foi meu voto, presidente. Doutora Luzia, muito obrigado, doutor Paulo. Meu microfone estava fechado, me desculpem. Doutora Luzia, o seu voto, por favor. Pedir vista dos autos após o voto do nobre relator, doutor Paulo Rafael Mineto Maceta, a quem rendo minhas homenagens, para que, com a máxima vênia, uma análise dos autos. Adoto neste voto de vista seu minucioso, muito bem elaborado relatório. Em seu voto, o ilustre relator foi pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário, mantendo integralmente a autuação. A acusação fiscal dos itens 1 e 2 é de crédito indevido de ICMS, e a infração do item 3 é de falta de escrituração de documentos fiscais em operações não sujeitas ao pagamento de imposto, infrações que não implicam em falta de pagamento do imposto. As infrações foram corrigidas sem que tenham causado prejuízo ao erário paulista. Contudo, em seu voto, o ilustre relator afirma: note-se que os itens 1 e 2 implicam falta de pagamento do imposto, uma vez que o creditamento indevido do imposto tem como consequência o recolhimento menor do imposto. Ressalte-se que a atividade da empresa autuada é de distribuidora de bebidas e que todos os seus produtos estão sob a sistemática da substituição tributária. Considerando tratar-se de imposto indevido, já que os produtos comerciados pela autuada estão sujeitos à substituição tributária, e ainda que não há nos autos provas ou informações que apontem para o não recolhimento do ICMS por parte do fabricante e do fornecedor dos produtos comerciados pela autuada, não há como imputar à autuada a responsabilidade pelo pagamento do ICMS-ST. Diante do exposto, por extrema cautela, a fim de evitar quaisquer equívoco de julgamento e diante da necessária análise meticulosa que o caso demanda, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que, em detida análise dos documentos juntados aos autos, seja verificada a existência de provas ou informações que apontem ou comprovem o não recolhimento do ICMS por parte do fabricante, fornecedor ou substituto dos produtos comercializados pela autuada, de forma que pudesse vir a ser imputado à autuada a responsabilidade pelo pagamento do ICMS-ST, ou se estaria diante de uma exclusão de cobrança de imposto do presente auto de infração com visível fraude ou outra forma de se livrar indevidamente do recolhimento do tributo. Após, abra-se prazo para a recorrente se manifestar e, sucessivamente, abra-se prazo para a outra representação fiscal também apresentar sua manifestação. É como voto. Muito obrigado, doutora Luzia. Doutor Paulo, algum comentário? Não, eu estava terminando de ler aqui o voto, mas a princípio... Fala um pouquinho mais alto, doutor Paulo. Desculpa. Nenhum comentário. Eu estava finalizando aqui a leitura do voto da doutora Luzia.
Mas nenhum comentário a princípio. Ok, muito obrigado. Representação fiscal. Obrigado, senhor presidente. Me parece que não é o caso de baixar os autos em diligência, porque trata-se, apesar de mercadorias sujeitas à substituição tributária, a acusação é de crédito indevido, né? Então, me parece que essa questão estaria superada nos autos, na minha opinião, com todo respeito às opiniões em sentido contrário. Nesse sentido, julgamos que é mais coerente o voto apresentado pelo juiz relator. Muito obrigado, doutor Tortello. Doutora Amara. Eu acompanho a diligência. Muito obrigado. Eu vou acompanhar o voto do doutor Paulo. Eu entendo também que o caso está pronto para julgamento, agradecendo a doutora Luzia pela participação, mas eu vou pelo mérito. Com isso, encerramos debates, quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Prevaleceu o voto do Dr. Paulo pelo critério de desempate do presidente. Chegamos ao último processo da pauta de hoje, Itaú-Cabos, eu sou relator, o processo já está no EPAT. Aqui é crédito indevido decorrente de documentos inidôneos e também emissão de notas fiscais em relação ao mesmo inidôneo. Emissão de notas fiscais destinadas ao mesmo inidôneo. Que as alegações de praxe, nós julgamos um outro processo dessa mesma autuada, tempo atrás, é exatamente o mesmo, com pequenas o mesmo voto com pequenas alterações. Deixa eu ver, foi em 16 de abril de 2025, 5049, aí em 5049 e 192, já decidiu de maneira unânime, porque ele não cumpriu nenhum dos requisitos da boa-fé dele, em conformidade com a desculpem, da súmula 509 do STJ. Então, não há prova de pagamento consistente e estou mantendo também, exatamente. Em discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Amara. Acompanho. Muito obrigado. Doutor Paulo. Acompanho o relator. Muito obrigado. Doutora Luzia Também Rabelo. acompanho, relator. Muito obrigado. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Bom, com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora
do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 29 de outubro de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Tenham todos um bom dia. Luiz Felipe, vamos encerrar a live.